é a trindade econômica. Depois, dizer que a trindade econômica deve se orientar sempre mais à trindade imanente, aqui a sinodalidade. Portanto, a missão é Opus Dei, dá para ver aqui, não quero falar da comunidade Opus Dei, mas do movimento, eles pegaram o nome desta realidade, é obra de Deus. Portanto, se a origem da igreja e da missão adjunta vem da Trindade, vamos abrir um momento a janela sobre o infinito, a porta sobre o infinito de Deus, graças à revelação que Jesus e a Sagrada Escritura nos trazem, para dizer, mas Deus, como é que tu vives? Se nós devemos ser como tu, como é que tu vives? Estamos de acordo que precisamos olhar para isso, né? Para nós entendermos o que é a missão adjunta. Então, vamos fazer brevissimamente, vamos um bocadinho entrar na Trinitária, brevemente, e voltarmos para trás. Assim, no curso de Trinitária já terão ouvido, quem já ouviu vai escutar de novo coisas bonitas. Na Trindade nós falamos de procissões. Temos duas procissões fundamentais. A do Filho, da parte do Pai, e a do Espírito Santo, para nós católicos, da parte do Pai e do Filho. Para os ortodoxos, sabem que é só da parte do Filho. Então, da parte do Pai. Filioque é para nós. Agora, essas duas procissões não é somente um conceito trinitário, é um movimento, é uma dinamis. É um sair de si mesmo. É algo de missionário que dá fundação às relações na Santíssima Trindade. 4 relações, ok? Brevissimamente, né? Quando o Filho sai, entre aspas, gerado pelo Pai, temos a individualidade do Pai, a geração ativa. Depois, a geração passiva, o Filho, que procede do Pai, que dá lugar à personalidade do Filho. Depois, a aspiração ativa, que não dá lugar à personalidade do Espírito Santo. Depois, a aspiração passiva, que dá lugar à personalidade do Espírito Santo, da parte do Pai e do Filho. Desculpem, embriagar-vos um pouco com isso, mas só para dizer que na Trindade temos um movimento que gerado e não criado, gera pessoas. Um só Deus, 3 pessoas, a Santíssima Trindade. Isto é um mistério que nunca vamos perceber. A missão adjunta pode nos ajudar a interpretar o mistério intratrinitário. Outros termos que podem nos ajudar depois a concretizar a teologia trinitária na missão adjunta, o grande termo representado por este ícone é a pericórese. Agora, pericórese é uma palavra que deriva de um verbo grego. Peço aqui de aplicar uma frase latina para me ouvir nesta explicação. Omnia munda mundis. Tudo é puro para os puros. E tudo é sujo para quem não é puro. Agora, eu vou explicar com alguns termos que podem nos fazer orientar para outras coisas, mas devo usar esses termos. A pericórese, na sua significação originária, é a interpenetração das 3 pessoas divinas. É um modo de existir de Deus, no qual a dança trinitária destas 3 pessoas que vemos aqui representada no ícone é ontológica. Tudo que é meu é teu, tudo. Pan, paz a pan, tudo, nada. Nada de que é do Pai não é do Filho. Nada de que é do Filho não é do Pai. Embora as pessoas sejam completamente elas. Não há confusão na Santíssima Trindade. Este é o mistério da pericórese. A dança, a inabitação intratrinitária, que é o grande modelo da missão adjunta, que é a unidade profunda na máxima distinção das pessoas divinas. Então, é um fixar residência no outro, sem renunciar a ser a si mesmo, mas pertencendo, participando totalmente no outro. Então, o que está no Pai, encontramo-lo plenamente no Filho. Se lembram? Quando Jesus diz a Filipe, Filipe, como é que tu me viste e ainda queres ver o Pai?
Quem me vê o Pai. Eis aqui a tradução da pericórdia intratrinitária do ponto de vista bíblico. As pessoas divinas habitam umas nas outras, mas cada uma fica profundamente em si mesma. O Pai é Pai, o Filho é Filho, o Espírito Santo é Espírito Santo. Portanto, à luz desses breves conceitos teológicos apresentados com pinceladas, o que podemos dizer sobre a missão ad gentes? Que a missão ad gentes é o anúncio da comunhão trinitária. Nós não vamos fazer outras coisas que ajudar os nossos interlocutores na missão ad gentes a olhar a beleza do Deus uno e trino, do Deus unidade e trindade no mesmo termo. O que nós ouvimos e vimos, anunciamo-lo a vós também, para que tenhais comunhão conosco. 1 João, capítulo 1, versículo 3. À luz da teologia trinitária, a missão é instituir, viver, propor, tentar, ensaiar relações trinitárias entre os seres humanos. Entre o missionário, o padre, o evangelizador, a evangelizador e os interlocutores. Estão a ver que é algo de bonito, mas também de muito articulado, né? Muito alto. A relação de comunhão intratrinitária, que a Trindade vive do ponto de vista ontológico, nós devemos vivê-lo do ponto de vista existencial. Porque ontologicamente nós não podemos viver a pericórese. Eu não posso habitar plenamente o Padre Pinto. O Padre Pinto não pode habitar plenamente o Padre Antônio. Nem no mistério do casamento. Há uma distinção ontológica que permanece, ao ponto que marido e mulher também, na grande unidade, permanecem sinal, sacramento, entre aspas, da comunhão intratrinitária. Então, aqui estão a ver que a missão é algo místico, mas no sentido bonito da palavra, né? E por que que esta missão deve ser mesmo trinitária? Porque nós, seres humanos, somos feitos à imagem desta Trindade, não querendo forçar a Bíblia, e também depois do grande mestre que passou ontem, não poderia ter esta ousadia, né? O vosso caminho hoje é mesmo em descida, amanhã talvez vai subir, hoje é um pobre padre, ontem foi um bispo biblista. Agora, sem querer mexer com isso, vou simplesmente lembrar uma coisa: nós somos criados com o carimbo trinitário. Agostinho, Santo Agostinho, ousa ler na frase façamo-lo a nossa imagem e semelhança, ousa ler também a Trindade. E não sabemos, alguns biblistas dizem um pouco forçada a leitura, outros não, mas é estranho, é um texto que do singular passa ao plural, também não é tão assim, por acaso, que deve acontecer. E depois lá se diz, feito a imagem e semelhança de Deus. Selem e Demut, em hebraico. Selem e Demut, que nós traduzimos rapidamente, imagem e semelhança, como se fossem sinônimos, não são sinônimos, são complementares. Selem é que nós assemelhamos a Deus. Somos um pouco a fotografia de Deus. Demut é a dinâmica que Deus vive. Aqui, a comunhão intratrinitária. Portanto, o ser humano, se não vive a comunhão, podemos agora começar já a dizer a sinodalidade, não está a reproduzir a sua identidade profunda de filho de Deus. Não basta o batismo, não basta vivermos os sacramentos. É a dinâmica que vivemos que faz de nós trindades na Terra. Então, missionários trinitários. Então, meus irmãos, minhas irmãs, um homem é criado para a comunhão. Que depois consigamos vivê-la ou não, esse já é outro problema. Mas somos criados para isso, é o nosso anélito profundo. É o nosso desejo profundo, está estampado dentro de nós. Ok? E embora, às vezes, nós aparentemente vivemos o contrário disso, dentro de nós, ao escalar, temos este carimbo. A comunhão é o dom de Deus para a comunidade eclesial e cristã. Portanto, a comunhão é para a missão um dom para todos os homens.
Também no diálogo interreligioso, não quero agora sair do meu argumento, devemos prestar atenção a não pôr tanta água no nosso vinho, porque depois não sabemos fazer o milagre de Caná e ficamos com a água. E aquilo que está a acontecer em muitos diálogos, também em muitas ações missionárias, de nós missionários adjuntos, que às vezes damos um mau exemplo. Pomos tanta água no nosso vinho para dialogar com todos, para sermos aceitos por todos, que afinal de contas, quando vamos ver, mas o que ficou do cristianismo? O que ficou da mensagem de Cristo? Um bom vinho cheio de água. E todos felizes. Então, o vinho, o sabor que tu deves dar até ao fim do mundo, como a festa de Caná, onde está? Tá bem. Este é outro termo, vamos estudar quando fazemos ecumenismo, quando fazemos diálogo interreligioso. Mas agora, na missão adjuntos, devemos apresentar isto. Brevemente, depois vamos para uma pausa. O capítulo 17 de João, do ponto de vista teológico, é a fundamentação principal de tudo o que estamos a dizer. É o coração do Evangelho de João, é o testamento sacerdotal de Jesus, no qual nós entendemos a perspectiva missionária de Jesus. Agora, Jesus diz: como tu e eu, assim eu neles, assim eles para o mundo. Poucas palavras traduzidas. Aquele como, kathos, é uma palavra fundamental, é um advérbio fundamental da teologia bíblica joanina. E se repete muitas vezes. Não é imitação. É também causativo. Dizer que é uma imitação, estaríamos a dizer que nós estamos a macaquear a Deus. Somos macacos de Deus. Se nós lemos só a imitação, como? Vou reproduzir aquilo que ele está a fazer. Não é macaquear, não é imitar. É vivermos a dinâmica que Deus vive como pobres criaturas. Então, kathos, como, significa causativo. A causa da nossa vivência missionária é porque Deus vive assim. E nesse Evangelho de João, principalmente depois no último capítulo, tem também outro motivo bonito da missão. Não é somente porque, como eu em ti e tu em mim, assim sejam em nós uma só coisa para que o mundo creia, para que a evangelização aconteça, mas também eu os amei como tu me amaste. Meus irmãos, minhas irmãs, reverendos padres, irmãs, esta é uma bomba teológica e bíblica. Aqui se utiliza o como intratrinitário kathos e se utiliza o verbo do ágape, o agapau, que não tem nada a ver com o verbo ero, embora Bento XVI resgatou isso no Deus Caritas Est, o erotismo em Deus, que é toda outra coisa do que o erotismo nas culturas odiernas. Não tem nada a ver com a filia e não tem nada a ver com a storge. Aqui estamos no agape, no coração do modo de ser de Deus. Jesus nos envia a viver o mesmo amor que o Pai vive com ele e ele vive com o Pai. Estamos aqui na vertigem teológica e bíblica da missão. Se a Igreja recupera isto, então o zelo missionário volta com força nas nossas comunidades, nas nossas evidências, né, de evangelização. Portanto, o mundo é o interlocutor deste amor e lembremos também que o mundo para São João são as pessoas, o mundo é também aquele que faz oposição a Cristo, o mundo são também as culturas, os povos que devem ainda receber o anúncio de Cristo. Desculpa, peço ajuda. Quando ainda termina esta palestra? Me ajuda a que horas para ver se estamos no ponto da pausa? Ainda vamos fazer uma pequena pausa, depois vamos fazer o próximo passo sobre a sinodalidade. Obrigado pela vossa atenção.